Santa surpresa, meu morcego! Sim, o Quatro Coisas está de volta, seu programa preferido de cultura pop está de volta com novos episódios, começando falando de Os Jovens Titãs, a Turma Titã, os Novos Titãs, como você quiser chamar. Vamos falar aqui da maior reunião de ajudantes mirins dos super-heróis da DC, que se transformou num verdadeiro fenômeno em todas as mídias. E nós vamos fazer um passeio entre elas, mostrando uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha e uma coisa nova sobre os Novos Titãs. Roda aí! E se você chegou aqui pela primeira vez, está conhecendo hoje o Quatro Coisas, chegou de algum link externo, por favor, tenha certeza que você assinou o canal e ativou o sininho, porque você vai receber muito conteúdo sobre cultura pop e universo super-heróis aqui no Quatro Coisas. É isso aí, pessoal! Vamos falar hoje de Jovens Titãs, os Teen Titans, que tiveram muitos nomes no Brasil, como a Turma Titã, depois Novos Titãs, até chegar em Jovens Titãs. Muitas vezes chamaram até simplesmente de Titãs. Vamos falar um pouquinho disso tudo, começando com a coisa velha, porque não tem como falar dos ajudantes mirins dos super-heróis da DC sem lembrar do Robin, né? O primeiro de todos. Em 1939, o Robin aparecia. Só um ano depois, em 1940, o Bucky vai aparecer como ajudante do Capitão América. O Bucky ninguém conhecia, mas hoje em dia, muito provavelmente, você se lembra dele na tela grande como um Soldado Invernal. Mas enfim, estamos falando de DC. Lá nos anos 60, na explosão da cultura jovem, pela primeira vez o adolescente estava sendo levado a sério como mercado de consumo. Existia uma publicação da DC Comics chamada Brave and Bold, que era destinada aos encontros de grandes super-heróis. Em julho de 1964, os ajudantes dos maiores super-heróis, o Robin, o Aqualad, que era ajudante do Aquaman, e o Kid Flash, que era ajudante do Flash, se reuniram pela primeira vez em uma missão, fundando assim a Turma Titã. A história pode ser vista aqui, na Novos Titãs número 100, publicada em 1994, ou seja, 30 anos depois da história original, mas recontada aqui no finalzinho da história. Aqui a gente tem os Titãs do futuro, aqui tava uma loucura essa época aqui da história dos Novos Titãs, vamos falar disso depois. Vamos nos concentrar na primeira história dos Titãs, que eles são chamados a uma cidade onde está tendo um embate entre os coroas e os caras. Mas é muito legal você ver a primeira batalha dos Jovens Titãs contra o Senhor Ciclone. Logo depois dessa história super simples, os Novos Titãs ganhariam dois reforços: a Moça Maravilha, Donna Troy, que era ajudante da Mulher Maravilha, e o Ricardito, ajudante do Arqueiro Verde. Vão ser considerados os membros originais dos Titãs. Essas histórias foram publicadas no Brasil pela Ebal, e nós temos aqui a Turma Titã. Olha só, o desafio da Turma Titã, aqui com os membros que eu citei. É uma revista em preto e branco, que da minha coleção está caindo aos pedaços. Eu tirei do plástico só para mostrar para vocês. Pior ainda que essa versão da Abril, onde a tradução estava até modernizada, aqui são realmente gírias da década de 60. Afinal, essa revista foi publicada em 1971. E a história é inacreditável. Tem uns irmãos surfistas do rock que usam sua música para hipnotizar as pessoas. E quem pode impedir? A Turma Titã. Então as histórias eram extremamente simples e forçação de barra total para entrar dentro desse universo adolescente que estava surgindo. Para você ter uma ideia, 64, o ano que os Titãs foram criados, é o ano que os Beatles estouraram nos Estados Unidos. Porém, um título mesmo original, a Turma Titã só ia ter em 1966. Mais precisamente, 19 de fevereiro de 1966, surgia então a Teen Titans Volume 1. Nessa época ainda nem tinha a Torre Titã, o QG deles era o Titans Lair, que era tipo um esconderijo, ainda não tinha. A Torre Titã era só na década de 80. E se você for muito fã dos desenhos animados dos Titãs, você talvez não saiba que eles não são nada recentes. Em 1967, durante a Hora da Aventura de Superman e Aquaman, surgiu o primeiro desenho animado dos Titãs, reunidos aqui em Super Amigos, os episódios perdidos. Aqui, além de ver desenhos bizarros do Gavião Negro e do Átomo, você também pode curtir algumas aventuras dos Jovens Titãs com toda aquela precariedade que a animação dos anos 60 podia entregar para vocês. Mas tá aqui mais um registro histórico dos Titãs, bem antes de você nascer. Eles já estavam aí fazendo a cabeça da garotadinha. É a coisa velha do Quatro Coisas. Vamos falar então de uma coisa boa sobre os Titãs. Muita coisa boa foi feita, mas eu vou fazer aqui um parênteses da minha fase preferida, que é a fase do George Pérez. Os Titãs vieram lá dos anos 60 com seu número próprio, aí alguns membros entraram e saíram,
Mas no meio caminho, lá no meados da década de 70, surgiu a reformulação dos X-Men, que deixaram de ser um quinteto só de americanos para um grupo multiétnico e com histórias muito bem elaboradas, com o traço genial do John Byrne e o roteiro impecável do Chris Claremont. E esse fenômeno que foram os novos X-Men acabaram deixando os Titãs ali no esquecimento, eles tinham que se reformular. Então chamaram o George Pérez para refazer todo o grupo dos Titãs e ele surgiu com isso aqui. Os novos Titãs aqui publicados pela Abril, nesse quadrinho aqui que conta as primeiras histórias dos Jovens Titãs reformulados pelo George Pérez, publicado em 1982, 86 no Brasil. Eu lembro de ter comprado esses quadrinhos aqui na banca e de ter me surpreendido com o texto, com o jeito que as histórias eram contadas. A princípio, essa aqui contando a origem do Ciborgue, o número seguinte traria Estelar e Mutano. E todas essas histórias são contadas em flashback durante um prosaico churrasquinho baixa renda. E a formação clássica, né? A formação mais conhecida de vocês, dos Titãs, que é Estelar, Ravena, Ciborgue, Robin, Mutano, Kid Flash e a Moça Maravilha. Sendo que o Mutano tinha sido importado da Patrulha do Destino, que era um outro supergrupo, e aproveitaram o personagem para compor esses novos Titãs. Com o tempo, as histórias foram se desenvolvendo, ficando cada vez mais incríveis e explorando cada vez mais a personalidade e o relacionamento dos personagens, que era a coisa mais legal dessa fase aqui dos Novos Titãs. Trouxe aqui algumas edições para vocês de Novos Titãs dessa fase do George Pérez, que contava também com os argumentos de Marv Wolfman. Os Novos Titãs dos anos 80 ficaram tão populares que eles até estrelaram um comercial de combate às drogas. O problema é que o comercial nunca foi ao ar e nem mesmo as vozes foram gravadas. E para você ter uma ideia, a comparação dos Titãs com os X-Men não era por acaso, principalmente porque tiveram um crossover Marvel vs DC em X-Men e os Novos Titãs, onde os heróis se juntam para lutar contra a ameaça de nada mais nada menos do que Darkseid, juntando forças com a Fênix Negra. Vale a pena dar uma olhada nessa história aqui, uma das poucas vezes que os heróis da DC e da Marvel se encontram, e mais raras ainda, com qualidade narrativa e história muito legal. Então essa história aqui eu recomendo. É nessa fase que o Robin se transforma em Nightwing, o Asa Noturna. E aparece também o herói Jericó, filho do Exterminador. Também temos que destacar aqui um dos melhores arcos já escritos das histórias em quadrinhos, que é o Contrato de Judas, a melhor história dos Jovens Titãs, na minha opinião. São as coisas boas sobre os Jovens Titãs, aqui do Quatro Coisas. Ah, santo desespero, Batman! Pois vamos aqui falar agora da coisa ruim sobre os Novos Titãs, sobre os Jovens Titãs, o que falaremos aqui da coisa ruim. Eu sei que nessa época em que esse vídeo foi pro ar, tava todo mundo falando da série de TV, do novo serviço de streaming da DC, dos Novos Titãs, Jovens Titãs, como você quiser chamar. Tudo culpa de umas fotos de bastidores que vazaram, que mostravam versões bem abaixo da expectativa dos fãs, principalmente a caracterização do Mutano e da Estelar, que ficaram bem abaixo da crítica. Não é um problema de casting, de elenco, é um problema, ao que parece, de design e de figurino. Fique bem claro isso. Mas não dá pra gente colocar aqui a série de TV dos Titãs como uma coisa ruim, porque ela nem foi pro ar. Seria muito precipitado fazer isso, porque vai que é boa. Eu quero que esse vídeo aqui seja legal daqui a 2, 3, 5 anos. Então não dá pra gente julgar, tá? Vamos escolher outra coisa que a gente sabe que é ruim, a gente sabe que é porcaria. E eu não vou falar aqui dos vilões, né? Dos Titãs, como o Senhor Ciclone, ou como Mad Mod. Mas não é isso. Porque a DC Comics, já no novo milênio, teve uma iniciativa chamada Novos 52, onde 52 títulos da editora foram completamente rebootados e os personagens foram completamente reimaginados, inclusive os Titãs. E a reformulação dos Novos Titãs, eu acho que foi a pior. Só pra falar dos principais, a Ravena virou um monstro emplumado que não tem nada a ver com a característica original da personagem. O Mutano ficou vermelho, sabe? Você tá achando ruim o Mutano da série ter só o cabelo verde? Cara, no Novo 52, ele ficou vermelho. A explicação é que eles queriam aproximar a origem do Mutano com a origem do Homem-Animal. Mas o Homem-Animal não se transforma em animais. Ele ganha habilidades de animais graças a uma força chamada The Red. Não tem nada a ver com o Mutano. Então pra eles fazia sentido, mas pro fã não fazia nenhum sentido. É porque os Novos Titãs estavam bombando na televisão. Todo mundo conhecia o quinteto dos Titãs da animação de TV.
E quando você compra o quadrinho e eles estão completamente diferentes, isso não vai funcionar, não vai funcionar. E para piorar, foi a versão Nova 52 da Estelar. A Estelar é uma alienígena super gostosona e que ela, por ser alienígena, ela é muito inocente. Ela é muito singela. Ela não tem nada de singela, na verdade é uma guerreira porradora pra caramba. Mas do ponto de vista da percepção da própria sensualidade, é zero. Então, isso durante os anos deu diversas oportunidades para todo tipo de sexualização desnecessária da personagem. Mas, nos Novos 52, isso elevou ao nível, cara, chega a ser constrangedor a hipersexualização da personagem. É um negócio assim, acima, um negócio que nem em Made Comics, naquelas folhas duplas de pin-up no meio de uma batalha, daquelas heroínas que só usavam um colã quando os homens eram todos armados e fardados. Trouxe aqui pra vocês uma edição dos Novos 52 de Novos Titãs, que foi o que eu achei, mas infelizmente não mostra essa primeira versão dos Titãs, e depois eles fizeram uma reformulação, porque o barulho foi tanto que tiveram que rebootar o reboot. Então, caras, se vocês têm um desenho que tá fazendo sucesso na televisão, que tá fazendo grana, estamos falando de uma audiência de 3 milhões de pessoas, por favor, não mudem completamente os personagens, porque vocês não vão conseguir o principal, que é atrair o público do desenho animado pros quadrinhos. Deixem de ser burros, isso não vai funcionar, e não funcionou. Então merece lightsaber na orelha, porque é uma batuscada e é uma pantomima. Passado esse momento, vamos para o último bloco do nosso programa, falando de uma coisa nova sobre os Titãs. O que nós temos de novo? Muita coisa, se prepara aí, porque tem muita coisa para mostrar. Depois que os Novos 52 foi pro vinagre e tiveram que rebootar o reboot com o Renascimento, os Titãs também tiveram uma reorganização. Parte dela você vê aqui em Titãs, né? E os Jovens Titãs, lançamentos da Panini, que é a parceira aqui do Quatro Coisas e mandou as revistas. Então temos aqui os Titãs e também os Jovens Titãs. Aqui as 4 primeiras edições, já com tratamento novo, com a Estelar um pouquinho mais velha, o novo Wally West como Kid Flash e com o Robin já personificado aqui pelo Damian Wayne. Muito legal, eu gostei bastante do renascimento dos Jovens Titãs. Eu acho que ficou bem melhor, ficou anos-luz mais divertido e mais dentro da atmosfera e do espírito dos Jovens Titãs do que o que fizeram nos Novos 52. Dica aqui de coisa nova dos Jovens Titãs, mas não acabou por aí. Vamos falar de animação? Eu tenho certeza que você está esse programa todo se perguntando, vai falar da animação? Vai falar da animação? A animação dos Jovens Titãs, um sucesso absoluto, que rendeu inclusive games. Temos aqui Teen Titans para o PlayStation 2, lembra? Cara, um joguinho muito legal, você joga com os principais personagens, dá para jogar 2 jogadores e tenho certeza que você passou muitas tardes divertidas jogando Teen Titans no PlayStation 2. Keep fighting, Titans! Baseado nesse sucesso aqui que trouxe um ar de anime para os Novos Titãs. Inclusive, a abertura era interpretada pela banda Puffy. Esse desenho com certeza foi a porta de entrada para muitos fãs dos Jovens Titãs. Inclusive, diversos clássicos dos Titãs foram readaptados para animação nesse sucesso aqui do Cartoon Network. You can't control me anymore! You were the best friend I ever had. Que rendeu esse jogo aqui para o PlayStation 2. Poderia ter uma coisa velha, né? Mas a nossa coisa velha foi tão coisa velha que eu achei melhor deixar para coisa nova, apesar de ser um game de uma geração bem mais antiga. Falando ainda em animação dos Jovens Titãs, eu tenho aqui 2 animações que não são aquelas lá do Cartoon Network, mas que são muito legais e que você precisa estar ligado, que são essas 2 aqui. Liga da Justiça, os Jovens Titãs, que é a apresentação da equipe jovem do ponto de vista dos veteranos dentro da liga, e também aqui a continuação,
Jovens Titãs, O Contrato de Judas, que é a adaptação para esse estilo de animação aqui, com um grupo um pouquinho, ligeiramente diferente, mas essas duas animações aqui eu garanto que você vai gostar. Inclusive, temos falado muito nesse canal que a DC Comics, para fazer desenho animado e para fazer filme, são duas coisas completamente diferentes. Então, animação de DC Comics, pode assistir que raramente vai te decepcionar. Liga da Justiça e Jovens Titãs, e em seguida, Jovens Titãs, Contrato de Judas. Ambos são muito bons e muito recomendados aqui pelo 4 Coisas. Acabou? Acabou não. Por quê? Estamos falando aqui de animação, de Jovens Titãs. Vamos falar de uma coisa nova, polêmica. Que tal? Você já sabe, né? Teen Titans Go! Teen Titans Go foi uma loucura do Cartoon Network. Uma loucura mesmo. Porque ela convidou 2 roteiristas. O Michael Jelenic, que já tinha trabalhado com Brave and Bold, que era tipo uma sátira dos heróis da DC do ponto de vista do Batman e Robin. E o Aaron Horvath, que tinha trabalhado com a Mad TV. Então 2 caras que tinham já no sangue um DNA de comédia muito forte. E sabe o que a Cartoon Network e a DC falou pra eles? Façam o que vocês quiserem. Tomem riscos. Sejam loucos e não sejam clichês. E como resultado saiu Teen Titans Go! Que ao contrário das animações, entre aspas, sérias dos Titãs, é um deboche sem fim com o mito do super-herói, com o universo da DC Comics e com adolescentes e pré-adolescentes. Cara, eu acho Teen Titans Go! Genial. Primeiro porque você tem que ter na cabeça que não é a versão definitiva dos Titãs em animação. Isso aqui é uma versão dos Titãs para uma animação bem maluquinha. Maluquinho é um eufemismo, é muito louco isso aqui. É louco no nível Animaniacs, é louco no nível Freakazoid, sabe? É um negócio muito, muito doido. E o desenho até mesmo brinca com o fato dos fãs reclamarem que os Titãs não são mais sérios. Vamos ser sérios! It's time To get really, really, really serious! No time for toys! No time for food! There's no time to be in a good mood! Serious eyes in a serious nose! Serious faces in a serious pose! E se você é um fã desse comics e você começar a pescar as referências, você vai ver umas coisas muito estranhas, cara. Principalmente envolvendo a história trágica da origem do Robin. Robin, descobrimos uma coisa muito séria. O que foi? Seus pais estão aqui, cara. Uau! Onde eles estão? Eles estão ali, do outro lado da porta. Mãe! Pai! Eu estou indo! Me solta! Me solta! Primeiro de abril! Isso foi cruel. E além do desenho animado, eu trouxe aqui a primeira temporada completa, né? São 2 DVDs, cada um deles com 2 DVDs dentro. As aventuras de Jovens Titãs, também no seu serviço de streaming preferido, Netflix, por exemplo, você vai achar. E ainda sobre os Jovens Titãs em ação, eu trouxe aqui pra vocês, olha que legal, as estatuetas, os bonequinhos dos Jovens Titãs em ação, cara. Vamos abrir aqui, muito bom isso aqui. Olha lá, tem todos os personagens principais. O Mutano aqui, Robin, Cyborg, Estelar, Ravenna e por último a Silk, né? A tracinha de estimação da Estelar. Todos aqui, não vou conseguir colocar eles em pé porque o pezinho deles são muito pequenininhos e é uma lembrança incrível para quem é fã dessa animação que ganhará seu longa-metragem. Sim, Teen Titans Go vai virar longa animado, claro, trazendo muito deboche e muita brincadeira com aquilo que a gente entende como uma coisa muito séria, o mito do super-herói. O que estão fazendo? Dando às pessoas o que elas querem. O nosso filme não é sobre a Mulher Maravilha, é sobre nós, os Jovens Titãs. Ninguém quer ver a gente, seu cabeçudo. A Mulher Maravilha inspira as pessoas. Nós não. Sim, a Mulher Maravilha é ótima, mas... Me amarro na Mulher Maravilha. Mulher Maravilha! Mulher Maravilha. Os Jovens Titãs em Ação, nos cinemas. Porque se o Aquaman pode ter um filme, qualquer um pode. Então é isso aí, Sociedade de Consumo Pop. Falamos aqui de muitos produtos relacionados aos Jovens Titãs. Falamos de filme, falamos de animação, falamos de videogame, falamos de quadrinhos, falamos de brinquedos, falamos de muitas e muitas coisas legais
sobre os heróis adolescentes da DC Comics. E tenho que lembrar a vocês que vocês podem fazer parte da Sociedade de Consumo Pop no PicPay. Se você já conhece o PicPay, localiza lá o 4 Coisas e faça a sua assinatura de conteúdo exclusivo. Se não, dá uma olhada nesse link aqui, baixa o aplicativo que você vai ajudar a fazer mais e mais e mais conteúdo nesse canal. Esse canal que está vendo uma renaissance, esse canal está crescendo pra caramba. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo, que está se inscrevendo e me deu até energia nova para fazer mais 4 Coisas, de fazer mais conteúdo para vocês. Esse momento aqui é para agradecer a todos vocês que assinaram, assistem, compartilham e dão like nos meus vídeos. E a gente volta em breve com outro assunto da cultura pop, falando uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha, uma coisa nova, sobre qualquer tema da cultura pop. Eu sou Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil, e esse é o 4 Coisas. 4 coisas e uma coisa boa, uma ruim, uma nova e uma coisa velha. 4 coisas e um tema original. Não perca tempo e veja logo o nosso canal.